Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. A gente estava falando de programação, eu já ia falar que era aula de programação, né? Então, a aula de montagem e manutenção de computadores. E hoje nós vamos começar falando sobre uma configuração do processador, que é muito conhecida, chamada de overclock. O que é o overclock? Overclock é fazer o processador trabalhar acima do padrão, trabalhar mais rápido, né? Então, como que funciona o overclock? Você tem o processador no computador e você quer fazer uma configuração para ele ir mais rápido, para ele ir além da capacidade que ele tem. Então, funciona assim, pessoal, como se fosse, vamos imaginar o motor de qualquer motor. Vamos pensar no motor de carro, por exemplo. O motor de carro, ele é feito para o carro andar. Só que se o motorista exagerar e acelerar muito, fora a condição de acidente, que a alta velocidade pode causar acidente. Fora essa condição, acelerar, exagerar é como levar ele ao limite e forçar, né? Isso serve também para nós, né? Vamos imaginar que nós estamos preparados para um exercício. Vamos fazer uma corrida na rua. A gente tem uma capacidade e uma velocidade. Se eu, professor, vou tentar correr igual aquele pessoal que estava na Olimpíada, correndo lá, naquela velocidade altíssima, o que vai acontecer comigo? Eu vou desmaiar, eu vou ficar tonto, né? Vou cair duro lá no chão, porque eu não tenho a mesma condição de um atleta. Então, o overclock no computador é como se você pegasse um corredor que nem o professor e colocasse ele para fazer uma corrida de alto desempenho, ao qual ele não está preparado. Então, como alguém não está preparado para fazer uma atividade, significa que existe chance daquela pessoa não conseguir. Então, os processadores vêm de fábrica, eles vêm sempre com uma capacidade máxima abaixo do que eles realmente podem. Eu vou colocar agora um PowerPoint e eu vou demonstrar isso para vocês de outras formas, de outras explicações para a gente entender isso. Mas é muito simples, pessoal, é muito simples. Na verdade, é pegar o computador e configurar ele para ele entregar o máximo desempenho possível. É só isso. Eu vou colocar aqui o PowerPoint que eu preparei especialmente para vocês. Cadê? Tá aqui. Vou iniciar aqui a apresentação. Bom, então é esse o nosso material, pessoal, overclock. Então, aqui, já vamos aqui falando aqui desde a abertura. Clock, pessoal, é relógio em inglês, certo? E o overclock significa relógio acima do potencial natural. Então, você pegar um relógio, é até um bom exemplo. Imagina pegar um relógio e girar ele numa velocidade mais rápida. Não vai dar certo, porque ele não vai contar a hora certa. O relógio precisa girar aquele ponteiro do segundo corretamente, o da hora e do minuto corretamente. Se a gente interferir, muda a contagem da hora. É o que acontece no processador do computador. A gente mexe no processador, muda o processamento. Só que eu vou explicar daí por que ele não pode, por que não é recomendado, quais os casos que a gente usa isso daí. Bom, aqui eu coloquei uma caixa de uma embalagem do último processador que nós temos, que é o Intel i7, né? Core i7. Ali está falando 10ª geração na caixinha. Só que, para referenciar, tem um mais moderno do que esse, que é o i9. Na verdade, ele é acima, mas tem pouquíssimos recursos a mais, pessoal. Ele é um pouco mais caro e pouquíssimos recursos a mais. Aqui, esse slide, pessoal, está um pouco poluído aqui, mas só para mostrar uma linha de tempo. Esses em cima aqui são os mais antigos. E aí, descendo, nós vamos ter uma evolução dos processadores. Quanto mais desce aqui, mais moderno e mais rápido ele é. Até chegar aqui, ó, no Core i7, que nós vimos aqui, ó, e os da linha AMD, que estão aqui, que é o Phenom 2, o X4, agora já tem o Phenom 2 X6.
Então, a Intel é a principal produtora mundial de processadores. Existem outras marcas, mas essas duas são as mais famosas e são as mais comuns de a gente encontrar nas lojas para comprar os computadores. Então, pessoal, aqui é só uma explicação rápida de entendimento que esse processador que a gente usa hoje, ele deriva do Intel Pentium, que já é aqui, nós estamos falando aqui da década de 90 para cá. Só para a gente entender que a capacidade de processamento ela vem e nós chegamos no limite agora. Eu vou explicar depois aqui por que nós chegamos no limite. Bom, então, deixa eu ver se foi certo. Foi certo. Então, o que é overclock, pessoal? Olha aqui no slide, acompanha comigo. Ó. Acelerar e garantir desempenho do hardware. É uma prática antiga. Então, desde que os computadores foram criados, já existe essa opção de configurar o computador para o máximo desempenho. Então, é uma técnica, o overclock é uma técnica bastante difundida entre os usuários de computador, especialmente hoje em dia, é muito usada por gamers. Por quê, pessoal? Os gamers, eles são as pessoas que jogam muito jogos e inclusive agora são profissionais, né? Que agora existe o atleta do e-sport. Então existe o profissional de jogos hoje. Então olha só como as coisas eram, né? Quando eu era criança, quem jogava era chamado de vagabundo. Vagabundo é uma palavra muito forte, né? Era chamado de preguiçoso, que não queria trabalhar, não queria estudar, né? Então, hoje em dia, o esporte paga salários tão altos, né? Que é uma possibilidade de ser uma estrela dos jogos. Então, hoje, o overclock é muito popular entre os gamers, porque os gamers, pessoal, os jogos, eles são muito ricos, tem um visual muito pesado, então ele precisa muito de hardware. E o overclock ele é usado porque os gamers precisam de alto desempenho para que os jogos não travem, porque não tem lentidão, né? Porque quando dá uma lentidão, pode sofrer uma derrota lá no jogo, né? Então, isso, pessoal, gera um aquecimento muito, muito forte do processador. Então, uma das causas que o overclock não é recomendado, se não for para gamers, porque ele faz o processador esquentar muito. Então, nós já vamos saber por que não é recomendado para casa. Porque vamos supor que muitas vezes o computador fica ligado o dia inteiro. E se ele esquenta, o que ele pode acontecer? Pode ter problemas para queimar, né? Sobreaquece demais o processador, pode danificar o processador, pode danificar a placa-mãe. Agora, professor, mas como que os gamers fazem? Eles têm uma refrigeração especial. Inclusive no vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu falei que estava baixando, eu vou mostrar para vocês um comparativo. Vocês vão ver o que acontece aqui, ó, nessa imagem. Isso aqui, pessoal, é nitrogênio líquido. É um líquido que tem uma temperatura baixíssima, muito, muito abaixo de zero, e faz com que ele está fazendo aqui, ó, refrigerando essa parte aqui, ó, tá gelando essa parte aqui. Porque no caso dos gamers, ele pode aquecer tanto a ponto de pegar fogo até. Então, por isso que não é recomendado. É óbvio que o computador de mesa, de casa, ele não vai pegar fogo, mas ele vai danificar. Porque antes de pegar fogo, ele já estraga e para de funcionar, né? Então, pessoal, aqui numa literatura, eu tenho um outro material que eu vou colocar também, um PDF também, curto, de 2 páginas, que explica também isso aqui, tá bom? Então, eu tenho um material de apoio que eu vou colocar no Moodle, e tem um vídeo também adicional. Então, tem 2 materiais adicionais e 2 materiais que eu vou mostrar na aula e mais um vídeo. Então, pessoal, na verdade, o overclock ele funciona mais ou menos como um farol. Então, no trânsito, a gente tem o semáforo ali, né? Então, o semáforo, quando ele está aberto, ele autoriza alguém passar e o outro lado é recomendado a esperar, está no vermelho. E depois isso se inverte, né? Então, o overclock, ele faz mais ou menos isso. Ele fecha e abre a cada minuto e vai passando o máximo de recurso possível. E aí, que recurso é esse que passa, pessoal? A gente fala que é o pulso, porque lembra que o processador, a gente tem uma referência dele, esse é
esse é 2.8 GHz, não fala isso no processador? Que é a gente fala, acho que muitos falam que é a velocidade, né? Mas por que isso acontece, pessoal? O processador, ele não efetivamente, ele não tem um pensamento próprio, né? Não é o processador, ele não é como o nosso cérebro que tem consegue originar o próprio pensamento. O processador, ele só faz aquilo que ele foi programado para fazer. Então, como que o processador vai saber como que ele deve fazer uma instrução primeiro e a outra depois, ou a outra daqui a 1 hora? O processador, ele tem que ter um relógio dentro dele para fazer isso. Para ele saber que a instrução que você pediu para fazer daqui a 2 horas, ele tem que aguardar 60 minutos. Se ele não tiver um relógio interno, aí ele não consegue. Então, o que é o clock? O que é esse relógio do processador? Então, ele é um cristal que emite um sinal, e esse sinal ele faz ciclos, ele faz giros. Então, como que é feito isso? O processador tem uma configuração que ele compara esses giros com o tempo, com os segundos. Então, o computador sabe que se ele, para cada segundo, se ele der, é muito rápido, se ele der 200, 300 giros, equivale mais ou menos a 1 segundo. Então, ele consegue fazer uma planilha de comparação, e aí ele consegue simular o tempo. Então, o processador simula o tempo. E ele simula o tempo, por quê? Porque chegam instruções para ele fazer. E ele tem que escolher qual é a que tem mais prioridade, ou seja, aquela que é mais importante, ou a que chegou primeiro. Em cada situação vai acontecer isso. Então, se ele tem um comparativo equivalente a um relógio, ele consegue fazer essa comparação. Opa, esses dois chegaram agora, mas esse chegou primeiro. Esse chegou primeiro que esse, mas esse daqui é mais importante do que esse. Então eu preciso executar esse antes, mesmo que ele chegou 1 segundo depois. Então funciona basicamente assim. Então o computador tem o processador que ele tem um relógio. E esse relógio serve para gerenciar as instruções, que são as solicitações de operações, de contas, de soma, divisão, multiplicação. O que mais? Tratamento com vídeo, tratamento com som, com áudio, imagem, gerenciamento da placa-mãe. Então ele vai fazendo isso, uma série de atividades em paralelo, ou seja, ele coloca uma atividade para executar e reserva uma parte do recurso. Coloca outra atividade para executar, reserva outra parte do recurso. E isso, pessoal, vai sendo gerenciado 24 horas por dia, com centenas, milhares de instruções ao mesmo tempo. E como que ele gerencia elas? O processador, ele é tão rápido que ele gerencia de 1 a 4 operações ao mesmo tempo, de uma forma tão rápida que no nosso entendimento fica como se tivesse sequencial. Mas, na verdade, ele faz uma operação por vez. Ah, professor, mas quantas ele faz? Se ele tiver 2 núcleos, faz 2. Se ele tiver 4 núcleos, faz 4. Se tiver 8 núcleos, faz 8 operações ao mesmo tempo. Ah, professor, mas e aqueles antigos que eram um núcleo só? É a mesma coisa, é parecido. Nós ganhamos agora o desempenho, mas os dispositivos e o software, ele é muito mais pesado também. Então, ou seja, a sensação que você tem de usar um computador top de linha hoje é uma sensação parecida com quando as pessoas usavam um computador top de linha há 10, há 20 anos atrás. Onde eu quero chegar? O hardware melhorou muito, mas o software também melhorou. Só que o software, enquanto ele melhora, ele ganha mais qualidade, mais detalhes, né? Mais cores, e isso demanda mais hardware. Então, agora, veja bem, se hoje você pegar um computador de hoje, colocar um Windows 2000, por exemplo, ele vai executar como muito rápido, vai ser muito rápido, porque o sistema lá antigo, perto dos atuais, ele era muito mais leve.
Então, seria algo assim, mas não é, por que não é recomendado? Porque o sistema operacional antigo, ele já não tem mais atualizações de segurança, então é arriscado usar. Então é recomendado usar sistemas operacionais antigos quando não está acessando a internet. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Você coloca na sua casa, vamos supor que na sua casa tem uma rede sem fio, uma rede Wi-Fi, e você coloca um computador desatualizado para fazer um teste, tem que ter muito cuidado se está na mesma rede, porque ele desatualizado, ele rapidamente vai ser invadido, porque funciona assim, pessoal. Agora, nesse momento, existem centenas, milhares de pessoas que estão fazendo um vasculhamento na internet. E esse vasculhamento vai buscando computadores desatualizados, computadores com recursos abertos, com portas abertas, porta de banco de dados aberta, e eles vão rastreando. Então, quando a gente voltar na sala de aula, eu vou fazer esse teste para vocês verem. Vou colocar um computador de forma segura, sem antivírus e sem atualização. Vou colocar na internet, vocês vão ver em quantos segundos ele vai ser infectado. É muito, 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 muito rápido, muito rápido. Então, em casa, tome cuidado, porque quando você faz isso, ele rapidamente é infectado. E aí, esse computador infectado, ele pode ser uma ponte para alguém acessar esse computador e, a partir dele, dentro da rede wireless da sua casa, acessar o seu celular e acessar os computadores. E em casa, geralmente, tem computadores que acessam bancos, né? Então, é perigoso isso daí, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso daí, não causar um problema maior. Ô, professora, nessa parte tem programas específicos que impedem isso? Sim, o antivírus, esses softwares que a gente chama de internet security, que não é só o antivírus, né? Ele é um programa de segurança. No meu caso, por exemplo, eu uso o Kaspersky ou Kaspersky, mas existem outras opções. Tem o Panda, né? Então eles chamam, desculpa, eu não lembro o nome. É um software, não é esse nome em português, mas é porque ele é chamado de Internet Security. Então ele tem, na verdade, o que ele faz? Além, por exemplo, o antivírus. Se você tem o antivírus, ele tem também um firewall. O que é o firewall? Firewall, a palavra diz muro de fogo. O que o firewall faz? Ele é uma barreira que protege o seu computador da internet. E aí ele deixa todos os pacotes do seu computador saírem para a internet, mas ele não deixa os pacotes que vêm da internet acessarem o seu computador. Por isso que ele faz a proteção. Então esse programa que é recomendado que a gente tenha, ele tem o antivírus, ele tem esse firewall que protege o seu computador do mundo externo. E ele faz mais do que isso. Ele olha o seu computador, porque assim, pessoal, os computadores, como que só recapitulando aqui, falando com vocês um tema que vocês vão ver o ano que vem na disciplina de redes. Os computadores, eles têm um recurso chamado porta lógica. O que é a porta lógica? Quando o seu computador está acessando essa aula, você está acessando, vamos dizer, alguns estão pelo browser, né? Outros estão pelo aplicativo. Então, eu posso acessar a internet eu posso abrir várias janelas, posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, cada aplicação tem uma porta lógica que chama. E as portas, elas funcionam assim, ó, de 1 até 1024 são portas reservadas. Tem a porta específica para o banco de dados, tem a porta específica para navegação na internet, porta 80. Então, o seu computador tem um endereço. Nós vamos ver isso detalhadamente na disciplina de redes ano que vem. O seu computador tem 2 endereços. Um endereço físico é o endereço da placa que está lá junto com a placa-mãe. A placa de rede tem um endereço físico. Então, por que fala que esse endereço físico? É um endereço do hardware que não muda nunca. E ele é único. Cada um de nós tem um endereço único. E para acessar a internet, esse endereço físico, ele recebe um endereço de software, um endereço lógico. Então é um endereço que ele não é físico, ele é só uma informação de software.
E o seu computador ganha uma identificação, que é o endereço físico mais o lógico. Por que ele tem que ter os dois? O físico, que é para o seu processador falar com a placa de rede. E o lógico é para a placa de rede falar com o mundo externo da internet. Então, a gente tem internamente no computador, para cada atividade que ele vai fazer, ele tem uma porta lógica. Então, a porta 80, ele acessa a internet. Então, por exemplo, quando o seu computador recebe um pacote da internet, ele recebe, tem um endereço de onde vem, lá do site que você acessou, e junto com esse endereço, ele coloca qual porta que ele quer acessar. E para sair da mesma coisa. Seu computador, quando você digita aí uol.com.br, ele vai procurar lá, o UOL é 200, 223, endereço 280. Quando chega lá no UOL, vai chegar lá, ó, o endereço da sua placa, mais o endereço do UOL, e logo em seguida a porta 80. O UOL sabe, ó, o servidor do UOL sabe, é uma requisição de página. Então eu vou entregar a página para esse endereço. Então funciona dessa parte. Aí o banco de dados tem uma porta, o acesso remoto tem outra porta, o www, que é o endereço para a gente baixar páginas da internet, tem a porta 80. Temos a porta de segurança, temos a porta de aplicações, de aplicativos básicos. Então, de 1 até 1024 é reservado. E os aplicativos? Os aplicativos usam portas acima do 1024. Então, quando eu desenvolvo um aplicativo, eu tenho que falar qual porta que esse aplicativo vai usar. Então, pessoal, no Firewall, nós conseguimos saber, todo mundo está acessando o nosso computador. E aí, por essas portas, a gente consegue saber qual a aplicação que ele está querendo acessar. Então, eu falei tudo isso para mostrar para vocês o seguinte: o aplicativo de segurança, ele olha no seu computador e verifica todas as portas que estão abertas. E aquelas que você não usa, ele vai e fecha. Porque uma opção de ataque muito comum é verificar computadores com portas de banco de dados aberto. Eu não uso banco de dados, não uso aplicação nenhuma, mas o meu computador tem o banco de dados instalado aqui, mas eu não estou usando. E aí o que é comum? Não ter essa porta aberta, eu faço uma requisição para o seu computador, usando a porta do banco de dados, e com isso eu acesso o computador. Então isso é uma maneira de invadir, uma maneira de fazer invasão. Então esse aplicativo de segurança, ele trava todas as portas que você não usa e todas as portas que costumam ser usadas para ataques. E todas as portas que você usa, ele monitora ela e verifica se vem de fontes confiáveis. Pessoal, eu estou explicando isso, mas ano que vem eu vou explicar isso para vocês muito detalhado na disciplina de redes. Inclusive no final do ano, no último mês, tem a parte de segurança, onde eu vou explicar tudo isso, as maneiras de ataques, todas essas questões. O software que a gente usa para monitorar isso daí, né? Vocês vão ter um conhecimento muito legal nessa parte aí. Bom, então pessoal, esse slide aqui, ele tem texto aqui para vocês lerem depois e estudarem depois, tá bom? Mas aqui eu vou abreviando aqui, mas já na explicação mais simples, né? Então, vamos lá. O computador, ele vem de fábrica e muitas vezes ele é usado e fica ligado 24 horas durante o dia todo. Então, pessoal, ele não pode vir configurado para ter o desempenho máximo. Por quê? Lembra que nós falamos, tudo que a gente leva ao máximo esforço tende a se cansar, a desgastar mais rápido, né? Então, por exemplo, me comparando com um atleta, eu não tenho condições de correr muitos quilômetros, porque não tenho treinamento. Mas se eu for correr aqui no quarteirão da minha casa devagarzinho, eu consigo. Então, funciona dessa forma. O computador vem e ele vem com um limite máximo para não forçar. Porque se forçar, ele esquenta, gasta muita energia. Então, todos os computadores vêm dessa forma. Então, existem formas de pegar e modificar isso. Não é comum, viu, pessoal? Isso faz parte da matéria, mas é comum para gamers. E em alguns casos, algumas empresas usam, mas como eu disse, se o computador vai ser usado muito tempo, ele tende a não ser recomendado usar isso, porque vai ter
elevar a temperatura, pode queimar, né? Então, fazer um overclock é levar um processador de um determinado computador a deixar que ele possa ser utilizado até o máximo, usar o máximo desempenho. Então, significa acelerar o processador além do que ele foi configurado. Então, e não é só no processador que a gente mexe, pessoal. Essa configuração, como eu tô falando aqui, ó, é na placa-mãe que mexe, tá bom? É na placa-mãe que a gente faz essa configuração. Só que, hoje em dia, tem possibilidade de acelerar, fazer o overclock na placa-mãe, na memória e nos processadores de vídeo também. Eu vou explicar isso aqui, vou até mostrar para vocês uma tela aqui. Bom, problema que eu falei para vocês, energia, né? O consumo de energia fica alto. Opa! Caiu meu microfone aqui, já voltou. O calor fica muito alto. E se o calor... Ah, professor, mas e se eu fizer um overclock de vez em quando? O que vai acontecer? Quando você aquece um pouquinho a mais todo dia, você vai diminuir a vida útil. O que significa isso? A vida útil é quando o equipamento ele é construído, ele é projetado para durar um tempo. Vamos supor que o processador foi feito para durar 5 anos. Então, se a gente fizer overclock nele, ele vai deixar de durar 5 anos e ele vai estragar, vai parar de funcionar antes dos 5 anos. Quanto mais overclock eu faço, mais eu encurto esse tempo. Então, se eu usar todo dia, ele pode durar pouquíssimo tempo. Agora, se eu fizer uma vez por mês, ele vai durar alguns meses, um ano a menos, né? Então, não tem como ter isso com certeza, que depende do uso. Se usar muito, acelera esse dano, né? Se usar pouco, pode durar bastante. Então, pessoal, os gamers e os profissionais que usam isso, eles usam nitrogênio líquido. Nitrogênio, geralmente, ele é um composto que fica a temperaturas baixíssimas, né? Muito abaixo de zero, né? 50 graus abaixo de zero, por aí. Acho que então, 120 graus abaixo de zero que o nitrogênio líquido fica. Sim, no mínimo 50, mas ele chega até mais, né? Então, dependendo se ele está associado... Oxigênio seco chega a 90? Então. Isso para fazer a refrigeração rápida, né? Se não fizer a refrigeração, queima o processador, queima a placa-mãe, né? Então, tá aqui mais explicações falando, né? A gente vai usar a interface da BIOS, então a gente tem que entrar na BIOS. Nos computadores normais, pessoal, não recomendo que façam em casa, mas se vocês entrarem na BIOS do computador, vocês vão ver essas configurações lá. No vídeo que eu vou postar para vocês como material adicional, mostra fazendo isso. Pessoal, essa tela é de um software que faz a aceleração da placa de vídeo. Ó. Note aqui está escrito GeForce. GeForce é uma placa de vídeo. E ela pode ser feito isso. Os gamers fazem também na placa de vídeo para ganhar mais recursos e acessar os jogos de forma mais rica e ele não travar, né? Porque eles fazem competições dos jogos. Então, professor, mas eu uso em casa, meu computador trava no jogo, não tem problema. Mas em casa você não está fazendo a competição e na competição um travadinho que dá aqui, ele erra um comando, pode perder uma partida e perder milhões, né? Isso aqui, pessoal, é uma tela do GeForce, né? Então aqui, ó, simulando, isso aqui é um simulador, né? Só para dar uma ideia pra gente, né? Então aqui a gente tem, ó, velocidade o fan, pessoal, o fan... Ai, que engasgado aqui. O fan é o ventilador interno que faz a refrigeração. Então, pessoal, ó, notem uma coisa, em inglês vocês usam muito a expressão fun, que é F-U-N, entendeu? De feliz, alegre. Are you fun? Você está alegre hoje? Porque o feliz é happy, né? E o fun é alegre. E esse fun aqui é de refrigeração, então não é o fun com U. Fun com U é de alegre. O fun, quando vocês verem fun, é a F-A-N, é de exaustor, ventilador interno de exaustão.
E tem no processador, tem no processador da placa de vídeo. Antigamente não tinha na placa de vídeo, só que a placa de vídeo ganhou hardware, né, pessoal? Desenvolvimento de hardware. Porque foi preciso investir na placa de vídeo para aumentar o potencial dela, porque só o processador, só a placa-mãe não bastavam, né, para a necessidade dos jogos. Aí. Então aqui para vocês verem, né, ó, o consumo de energia, aqui mostra o consumo, tudo certinho aqui, ó. E aqui é feita a configuração para acelerar a placa. A placa também esquenta, demanda mais refrigeração também. Então é uma coisa perigosa e vou explicar para vocês o quanto que realmente aumenta de processamento. Bom, então pessoal, olha só, você pode fazer aumentar o clock do processador, o relógio. Então, o i7, que normalmente tem 3.2 GHz, ou até em média, né? O meu velhinho aqui tem 1.8. Então, ele consegue duplicar a velocidade do clock, ó, duplicar. Então, mas necessariamente ele não fica o dobro de velocidade. Na real, pessoal, o processador, ele, em média, aumenta 10% de desempenho. Na prática, 10%. Dependendo do modelo, um pouco mais, um pouco menos. Mas é em média 10%. Ou seja, tem que valer a pena. Porque por 10% a mais de processamento, você coloca em risco o equipamento, né, de queimar. Então é muito perigoso. Os travamentos, professor, esses que nós vimos ali com nitrogênio líquido, esses queimam de pegar fogo mesmo. O de casa, o que vai acontecer? Ele não vai pegar fogo, ele vai dar tela azul antes, que eu tô falando aqui, ó. Porque a placa-mãe, o que ela faz? Quando ela percebe que extrapolou os valores, ela dá um comando de auto-desligar para preservar o meio ambiente, né? Para não queimar a sua casa. Não queimar a empresa daí, no caso, né? A sua casa não vai queimar nunca. Bom, então, pessoal, fazendo um conjunto de placa de vídeo, placa de rede, placa-mãe, é possível chegar a 30% de ganho. Então, quando a gente está falando de 10%, não vale a pena arriscar. Quando nós estamos falando de 30%, aí já muda isso, né? Então, talvez quem está em casa e tem um computador muito velhinho, se aumentar 30% de desempenho, ele pode passar a ser um computador melhor de uso. Mas vai esquentar, e se ele é velhinho, já está com um prazo de vida útil já caminhando para o final, a chance é de estragar. Por isso que não vale a pena. Ó, existem riscos? Existem muitos riscos. Então, faz o equipamento trabalhar no máximo. E vamos supor, pega um processador novinho. Você não vai precisar fazer overclock, ele vem já com um potencial bom. Aí eu pego o velhinho, é como se eu pegasse um Fusca, colocasse um carro velhinho e colocasse um motor de um carro potente novo. O que vai acontecer? Ele não vai aguentar, né? Não vai aguentar. Então, basicamente, seria dessa forma. Bom, professor, se eu fizer overclock, jogar de vez em quando? Mas o importante é saber dos riscos. E existe hardware específico para overclock? Sim, existe. Oi? Deu uma travada. O áudio travou aí. Voltou. Falar. Aqui é o meu áudio. Isso, o senhor tá robozão. Ou é o seu? Eu não sei se é o meu. Gente, é o meu. Estão me ouvindo? Tava travando bastante. Tava travando bastante. Também tava travando, professor. Deu ruim. Mudei para outra rede agora, pessoal, uma rede melhor. Acho que agora vai ficar bom. Deixa eu voltar aqui no slide.
Melhorou agora ou não? Melhorou. Eu acho que caiu um Wi-Fi minha aqui e eu fui para uma outra mais lenta e não reparei. Bom, então existe um hardware específico, né, para fazer o overclock. Qual que é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença? A construção do hardware é diferente. Então, os conectores, o acabamento, ele é com material que aguenta mais alta temperatura. Então, a gente, obviamente, o custo é mais elevado. É mais caro o computador que vem preparado do que o computador comum que a gente vê aí, que a gente compra na loja, né? Deixa eu habilitar aqui o slide. Aí. Bom, então tem equipamento. Ó, pessoal, aqui é uma memória RAM que essa marca aqui, ó, ela vem com capacidade de overclock, ó. Uma memória RAM. Então, ó, tem um recurso a mais, né? Então é a placa-mãe, o processador, placa de vídeo e placa de memória RAM. Então essa é uma memória RAM. Ó, pode ver que ela vem com esse material a mais aqui, ó. Aqui dentro tem acelerador aqui. Então essa marca Corsair é uma marca boa e muito usada pelos gamers, né? Bom, overclock, o que ele faz? Então, pessoal, recapitulando, leva o processador ao limite. Então, não é bom levar ele sempre ao limite, porque no limite ele gera alta temperatura, corre risco de queimar. O que a gente usa nesse caso, né, pessoal? Outro nome também, além do fan, que é o exaustor, tem o cooler, né, pessoal? Cooler, que ele é um refrigerador. Né, seria a nomenclatura seria refrigerador. Então, o que é o cooler? É aquele, por exemplo, tem o processador, aí tem como é que chama? Eu não quero falar em inglês. Você tem ali aquele dispositivo que fica em cima do processador que tem uma hélice ali, né? Então, aquela hélice é o fan e o dispositivo em si é o cooler, que é feito para reduzir a temperatura. Então, quando a gente usa overclock, tem que ter um cooler específico, tem que ter pasta térmica. O que a pasta térmica faz? Ela faz o calor ser trocado mais rápido, né? Então, se você coloca dois metais encostado no outro, se um está muito quente, vai esquentar o outro. Se você coloca uma pasta térmica, ela agiliza essa troca de calor, ela faz essa troca de calor ser mais rápida. Aí o processador esfria mais rápido, essa peça esquenta no lugar do processador e aí o fan, o ventiladorzinho girando, sopra vento mais frio nela e vai refrigerando ela. Aí ela cai a temperatura, ela assume a temperatura do processador e cai a temperatura, assume e cai a temperatura. E assim fica um processo constante enquanto o computador estiver ligado, né? Tem refrigeração com pasta térmica, né, com cooler, tem refrigeração à água, tem refrigeração ao gás lá que nós vimos, né, nitrogênio também. Bom, na linha do Intel, esse processador, pessoal, Core i7 59X, eles têm overclock. Eu vou comprar um processador. Se ele tiver o X no final, ele vem preparado para overclock. Já na linha AMD, todos que estão da linha FX são possíveis de overclock. Então, quando você... Pessoal, olha só. Não se prendam à questão técnica, tá bom? O que é preciso fazer aqui hoje? Entender que o overclock é uma configuração que eu faço para o processador ir ao limite. Agora, nós não vamos conseguir aprender o overclock para cada processador, que são uns 300 processadores no mercado. Então, o que nós precisamos saber? Cada processador tem o seu comando. Eu comprei um processador Core i7 5960X. O que eu preciso fazer? Google, comandos para iniciar overclock no 5060X. Vai aparecer lá. Entra na tela tal, baixa o aplicativo tal e configure assim, configura desse outro jeito, configura de outro jeito. Então, é simples, pessoal. Pergunta para o Google, não é vergonha. Não é vergonha. Olha os sites, pessoal. Olha os sites. Se o site é um site que você sente confiança, tudo bem. Se não sente confiança, perigoso. Bom, o que mais? O que mais que tem de interessante aqui?
Não tem muitos processadores, né, pessoal? Porque isso não é uma prática, os gamers e algumas pessoas que fazem isso. Então, o processador também, não adianta se iludir muito com isso, porque o risco de queima, de esquentar é perigosíssimo, né? E aqui, pessoal, tem aqui os melhores placas que tem hoje em dia que pode ser feito o overclock, que são naturais de Intel. Esses modelos são atuais agora. Asus Z97 Deluxe. Essa é uma marca boa também, ASRock Z97, MSI e a placa Giga. A placa Giga tem muitos modelos, esse modelo é o único que tem esse recurso. E as placas nativas para processador AMD tem a Asus Crossblade Ranger, Asus Sabertooth 990FX, lembra que eu falei que tinha um FX? ASRock 990FX Extreme 9 e a Gigabyte 990FXA UD3. Aí, professor, eu tô comprando aí um computador agora, eu vou dar uma olhada. Aí é só olhar nesse slide aqui, você vai ter aqui o que funciona hoje em dia. Agora, pessoal, vou colocar o vídeo para vocês verem lá que eu baixei. Deixa eu abri-lo aqui. Deixa eu ver se consigo ligar aqui para passar o áudio. Professor, uma pergunta. O vídeo é muito extenso porque o senhor já está pegando o horário de outra aula. Não é extenso, não. É rapidinho. Nós vamos ver, ele tem poucos minutos. E nós não vamos ver tudo. Eu vou colocar aqui e nós já vamos encerrar, tá bom? Para vocês terem um intervalinho depois. Deixa eu habilitar aqui. Professor, a aula já começou. Isso que eu queria falar. Já começou? Mas peraí, eu tô... Peraí. Será que meu relógio tá errado? São 6h20. Não, peraí então. Faz o seguinte, pessoal, Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou fazer o seguinte, então. Vamos encerrar por aqui. Então, pessoal, aí eu coloco o link para vocês no Moodle. E aí, Bianca, eu mando para você por aqui pelo Teams, tudo bem? Pode ser? Pode ser. Então tá, vou mandar os dois links para você ver separado por aqui. E aí vocês vão ver lá um comparativo com duas máquinas gamers. E vocês vão ver no vídeo o cara colocando o nitrogênio líquido na hora, assim, no refrigerador, lá no cooler. É muito louco, dá até medo. Uma hora ele derruba, fica assim, muito louco. Então vamos encerrar por aqui, pessoal. Atingimos nossa meta de hoje. Entendemos que overclock é uma configuração para que a gente possa fazer o processador ir ao limite máximo que ele pode. E isso traz benefícios, que é o alto desempenho, e traz riscos, que é o perigo de queima, perigo de ele estragar, tá bom? Então, até a próxima aula, vou postar no Moodle já, tá bom? E vou mandar para você já, Bianca. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. professor. Obrigado. Professor, esses dias, agora que você falou... Vou falar aí.